Olá a todos, sou o professor Jonathan Marcel Shows. Hoje damos continuidade ao nosso mini-curso intitulado A Revolução Francesa, os Direitos Humanos e a Contemporaneidade. No primeiro vídeo, de forma introdutória, trabalhamos com a ideia de dignidade ou dignidade da pessoa humana, né? Sobretudo num dos documentos jurídicos do nosso Estado Democrático de Direito, né, que funda o nosso Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal de 1988. Então, partindo da nossa realidade, de um documento que está em vigor, podemos pensar então essa ideia de dignidade da pessoa humana, que é o valor, a essência da ideia de direitos humanos, certo? E hoje, na continuidade do minicurso, trabalharemos mais especificamente com a Revolução Francesa, né? Que é convencionalmente chamada como o marco fundador da contemporaneidade para os historiadores, né? O impacto que a Revolução Francesa tem na história, de forma, de forma geral, é entendida para os historiadores, né, como uma convenção de que ela inaugura, né, a contemporaneidade. E ela, o seu impacto é tão profundo na sociedade ocidental, principalmente, que ela divulga a ideia de direitos humanos, ela dissemina o ideal dos direitos humanos para o mundo, certo? Então, a gente poderia iniciar essa discussão de hoje pensando que o século XVIII, né, ele é o chamado século das revoluções burguesas, né? Temos o processo de independência dos Estados Unidos, um pouco antes da Revolução Francesa, né, 1776, e a Revolução Francesa em 1789. E esses movimentos são chamados de revoluções burguesas porque a burguesia é que lidera esses movimentos e leva a cabo transformações políticas, sociais, né, e ideológicas na sociedade ocidental, né? Aqui vamos falar mais da Revolução Francesa, vamos se concentrar na Revolução Francesa, porque ela tem um impacto maior, né? E ela dissemina os direitos humanos de uma forma universal. Ela universaliza o ideal dos direitos humanos. Os direitos humanos aparecem no processo de independência dos Estados Unidos? Aparecem. Os colonos divulgam e disseminam os ideais dos direitos humanos, mas de uma forma mais localizada, específica ao seu aspecto regional da luta das 13 colônias contra a Inglaterra, contra os abusos de poder da coroa inglesa nas 13 colônias, com as taxações, com os impostos, né, que a gente estuda, né, ao longo do ensino básico. E a Revolução Francesa vai beber, né? Ela vai ser influenciada por esse processo estadunidense, né? Mas ela vai ter uma outra dimensão, né? Ela vai disseminar os seus ideais para o mundo. Quando a Revolução acontece, ela não fala só para os franceses, ela fala para todas as pessoas, né? Do planeta. Ela tem então como germe a ideia de universalismo, universalidade, né? Universalização das suas ideias, né? E sobre a Revolução Francesa, nós temos que lembrar que ela pretende, né, e chega de fato a derrubar o antigo regime, né, que seria a monarquia, né, a coroa francesa daquele momento, né. A luta que se estabelece nesse momento é para derrubar esse antigo regime, propor um novo pacto social, um novo contrato social, né? E isso é empreendido por novas lutas, né? Por lutas por novas liberdades políticas, econômicas e sociais que a burguesia é, difunde, né? A burguesia é um dos agentes dessa luta, né? Não somente, mas é uma das principais classes envolvidas nessa derrubada do antigo regime. E já chegaremos lá.
É interessante a reflexão do Bobbio, Norberto Bobbio, um jurista italiano, um intelectual das ciências sociais, de modo geral, que ele vai falar que a Revolução Francesa ela inverteu a relação de poder e liberdade, né? Por quê? Se até o antigo regime, o pacto social estabelecido é de que todas as pessoas eram súditas do rei, e deviam obediência a ele em troca de proteção e segurança, agora isso muda, né? Agora elas são cidadãs e elas não têm mais só dever para com o rei, elas têm direito perante o rei, perante a sociedade. Então elas querem novas liberdades, elas querem ser partícipes, né, diretas desse poder, né, participando de todos os caminhos que uma sociedade se propõe. E então as pessoas querem o direito de votar, o direito a participar, querem o direito a poder usufruir do seu direito à manifestação, ao seu pensamento, ela quer usufruir da garantia religiosa, o direito ao culto religioso, independente da crença. Então, então tem uma inversão da relação entre poder e liberdade, segundo Bob, nesse momento, certo? Como falamos, os burgueses, então, são um dos grupos envolvidos, né, nessa luta empreendida pela Revolução Francesa, e eles nada menos querem a liberdade para comercializar sem a amarra real. O que isso significa? Eles querem ter uma liberdade para produzir, vender, negociar, sem a interferência do Estado, representado pela coroa francesa nesse momento. Eles não querem ser taxados, eles não querem ter impostos, eles não querem ter dificuldade para negociar e produzir os seus produtos e vender os seus produtos. A gente sabe que há séculos antes da Revolução Francesa, os burgueses foram se consolidando enquanto classe, foram adquirindo cada vez mais influência social e política, inclusive para financiar a coroa, influenciar investimentos, e eles ajudavam a arrecadar dinheiro para obras, para sustentar os luxos da nobreza, né? Então, os burgueses vão se consolidando nos últimos séculos como uma classe importante e ela vai começar a exigir a sua contrapartida. Eles querem exigir, a partir de então, um novo modelo de sociedade, onde eles têm essa liberdade para comercializar, vender, trocar, sem interferência da nobreza, sem interferência do rei, né? Como acontecia, inclusive, nos Estados Unidos, nas 13 colônias, né? Uma década antes. E os grupos pobres estão aliados nessa luta, né? Os pobres vão se aliar à burguesia nesse momento para lutar contra o antigo regime, inclusive porque os grupos pobres eram a maioria da população, mais de 90% da população, que vivia em extrema pobreza, em condições péssimas de vida, né? A gente tem que lembrar que nesse momento a crise estava instalada na França, a crise econômica, a, a crise política, né? Então, várias crises vão fornecer o ambiente propício para essa revolução. E os pobres, qual é a reivindicação deles nessa nova sociedade, nesse novo contrato? Eles querem melhores condições de vida. Eles não querem morrer de fome. Eles querem ter um trabalho, sabe? Então, os burgueses têm as suas exigências de liberdades, né, mais econômicas, liberdades é, envolvendo a economia, a produção, né? E os pobres, eles querem ter melhores condições de vida e trabalho também nesse momento, né? Então tem uma aliança em 1789 entre burgueses e grupos pobres, né? Mas por quê? Da onde que surgiu essas ideias? Por que essas novas exigências de burgueses e grupos pobres? Esse movimento está muito influenciado pelo iluminismo,
né, pelo movimento iluminista e justnaturalista, que é, digamos, a vertente do pensamento jurídico dentro do iluminismo, né, na crença do direito natural, né. E essa influência é muito marcante nessas dinâmicas revolucionárias, né, tanto dos Estados Unidos quanto da Revolução Francesa. Aí nós temos a inspiração de Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, por exemplo. O Locke difundindo ideias e sendo apropriadas por esses movimentos estadunidenses e da Revolução Francesa, de que o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, né? Então, os liberais, né, os iluministas com tendências liberais vão se apropriar muito do Locke nesse momento para falar que o homem tem direitos inerentes, direitos que foram concedidos divinamente para o homem, né, que são direitos naturais que o homem tem a possibilidade de usufruir, né? O Montesquieu, pensando na refundação da dinâmica política, falando dos três poderes, né, da divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, da equidade entre esses três poderes, e esse novo modelo de Estado vem para decretar, né, ou ajudar a decretar o fim do antigo regime. O Rousseau falando da desigualdade, que é prejudicial para a sociedade, né, da desigualdade social, então ele tem esse aspecto social muito forte, que é apropriado pelos grupos pobres da Revolução, como os jacobinos, né, tomarão o rumo dessa discussão em certo momento. E essa influência iluminista e desse direito natural, elas modelam uma concepção universal de homem. Como eu falei, se nos Estados Unidos o processo independente tem um aspecto mais regionalizado, mais específico, na Revolução Francesa eles não estão falando só para os franceses, ou só para os ingleses, ou somente os colonos das 13 colônias. Eles estão falando para o homem mundial, planetário, né, de todo o planeta, né? Então, há uma concepção universal de homem, de liberdade e de direitos, né? Que todo homem, independente do lugar onde viva no planeta, tem esses direitos que devem ser respeitados. É interessante também comentar, pessoal, que a Revolução Francesa não elaborou uma declaração de direitos, ela elaborou 5 declarações. A Revolução, no seu decênio de 1789 a 1799, passa por diversas etapas, né? A gente sabe da participação dos jacobinos no momento inicial da declaração, digamos, da sua hegemonia no momento inicial. Depois, os girondinos têm toda uma preponderância nos movimentos da Revolução Francesa. E nesses períodos, nessas etapas, 5 declarações foram desenvolvidas, né? A de 1789 é a mais conhecida, é a mais estudada, a mais investigada, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Mas em 1791 é feita uma nova Declaração de Direitos. Em 1791, no mesmo ano, a Revolução, sob a inspiração de Marie de Gouze, ela faz uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Marie de Gouze era uma girondina que faz uma versão feminina da Declaração de 1789, defendendo a participação feminina, os direitos que a mulher tem também nessa sociedade transformadora da Revolução Francesa. Marie de Gouze, ela é uma inspiração de muitos grupos feministas até hoje, ela é muito investigada nessas perspectivas. Essa declaração não era uma declaração oficial da Revolução, mas é uma declaração importante que surge nesses desdobramentos, certo? 1793, uma nova declaração em 1795, já no processo final da Revolução Francesa, também é feita uma nova declaração. As primeiras declarações têm mais o aspecto da participação dos jacobinos, inclusive nessas revoluções tem, tem leis, né, tem artigos
que vão defender direitos sociais e econômicos para os grupos mais pobres, mais marginalizados, como o direito à instrução pública, o direito a estudar. Toda criança tem direito a frequentar uma escola, a adquirir conhecimentos e aprendizados, direito à saúde pública também. Já nas últimas declarações, aonde a influência girondina é preponderante, ah, os girondinos tiram esses direitos de inspiração jacobina e se concentram mais nas liberdades burguesas, né, que são as liberdades políticas de participação do direito à propriedade, à manifestação religiosa, as liberdades civis, né, de participar dos ganhos públicos, né, propiciados pelo Estado. Mas então a gente vê essas várias configurações de declarações, né? Sobre a Marie de Gouze, eu ainda acrescentaria que ela era uma girondina, como eu tinha falado, e ela vai ser morta na guilhotina pelos jacobinos, né? Então é interessante pensar todos esses interesses envolvidos durante a Revolução, certo? É importante pensar, pessoal, por que 5 declarações? Né? Já no processo de independência estadunidense, praticamente cada estado dos Estados Unidos vai ter a sua própria declaração de direitos também, certo? Ah, mas na Revolução Francesa aparecem 5 e muitos autores vão dizer que o século XVIII é o século das declarações, né? Essas exposições públicas, essa confirmação de novas garantias, de novos direitos que devem ser expostos ao público, né? Então, essa declaração tem esse teor declaratório é muito marcante do século XVIII, né? Então, quando grupos ou sociedades querem demonstrar uma nova realidade ou insatisfação com a sua realidade, muitas declarações são forjadas nesse momento, né? Essas revoluções burguesas do século XVIII têm essa característica de declarar, né? Essa expor publicamente através da enunciação da linguagem os seus interesses, as suas propostas, certo? Sobre o processo revolucionário e dessa influência iluminista, é importante referendar e, e dizer novamente que essa revolução então vai colocar abaixo o absolutismo, né, do antigo regime e tudo que ele representava, né, a sua visão de mundo, as suas instituições, os seus valores e ideais, ou seja, é uma nova sociedade que se apresenta a partir desse momento e novas visões de mundo, novas instituições e novos valores e ideais inspirados pelo iluminismo são colocados em vigor nessa sociedade ocidental, né? Nesse momento nos Estados Unidos e inicialmente na França e se expandindo aos poucos para os outros países ocidentais. Então, pessoal, o iluminismo vai defender que o homem tem que se realizar politicamente enquanto homem. Ele não deve obediência a um soberano, a um poder externo, como no antigo regime se defendia. Né? A gente lembra da teoria do Hobbes, e a gente vai voltar nessa discussão no próximo vídeo, possivelmente, que o Hobbes dizia que o rei ele controla o estado de natureza, né? A guerra de todos contra todos. Então, o rei tem essa missão de proteger e dar segurança às pessoas, e as pessoas lhe devem obrigação, né? Lhe devem obediência, lhe devem se curvar, né? A esse rei que colocou ordem, né? Na sociedade. E os iluministas aparecem defendendo que não. O homem, por ser homem, ele tem que se realizar politicamente por ele próprio, individualmente, sem depender de um soberano ou de um poder, né? Os iluministas vão falar de leis morais, vista como a lei dos filósofos, né? Que eles defendem então novos comportamentos,
novas ideias para a sociedade, né? Uma moral que então que renega esse absolutismo e não depende do Estado para se realizar. O homem, por ele próprio, é, ele tem que se realizar. Ele é a essência, né, da sociedade, da universalidade, né? E isso nada mais é do que uma refundação do contrato social, como a gente vem comentando. Então, que não existe mais subserviência, né? Nós temos que precisamos desenvolver uma equidade entre os membros sociais, né? Todos têm direitos, né? A fundação do Estado de Direito se dá nesse momento, né? Com o justnaturalismo, que é essa tendência a defender os direitos naturais dos homens, e todos têm esses direitos, independente da pessoa, independente da classe, né? Estamos falando de burguesia e grupos pobres que se aliam para desenvolver essas ideias. Isso significa que essa revolução é imune a interesses? Lógico que não, né? Isso é a teoria que está por trás da revolução, certo? Então precisamos de ter uma equidade, né? Uma equiparação do, do poder entre os membros, certo? E a gente sabe que desde a Renascença, né, muitos intelectuais, estudiosos começaram a repensar o homem, né? Começaram a pensar qual que é o sentido do homem na Terra, qual que é a sua função, qual que é o poder dele, né? E a gente sabe que também que na Revolução Francesa por muito tempo a historiografia tratou que a religião foi renegada, né? E isso não é verdade. Ela foi deslocada, né? A sociedade do século XVIII e os intelectuais, os filósofos iluministas, eles não renegam a religião, mas ela é deslocada. O homem precisa não estar mais, digamos, simplesmente seguindo a Deus, né? Estar abaixo de Deus. O homem ele tem que aparecer enquanto homem. O homem tem o seu poder, o homem tem a sua função que deve ser apresentada, deve ser prestigiada nesse momento, certo? Então, e esse homem, ele é considerado o ente superior, né? E essa ideia vem desde a Renascença com muita ênfase, né, na sociedade ocidental, desde Pico de Mirandola, que já falamos no vídeo anterior, que o homem é uma maravilha, o homem tem o livre arbítrio, o homem é o ser que deve dominar a natureza, o homem é que é a espécie principal, né, no universo. Então ele tem que se colocar enquanto tal, né? Tudo depende dele, né? E não mais somente de Deus ou do rei ou de algum poder externo. O homem pelo próprio homem é, faz com que tudo ocorra na sociedade, né? É o seu poder que vai desenvolver a sociedade, é o seu domínio, certo? É importante também, pessoal, comentar que toda a visão de mundo, a ideia de história para os iluministas vai determinar o desenvolvimento dos direitos humanos também, né? Olha só a força que o iluminismo decreta nesses desdobramentos revolucionários. São as suas visões de mundo, são as suas ideias, os seus ideais que vão influenciar na transformação da sociedade ocidental a partir da Revolução Francesa, né? A sua ideia de história é baseada na chamada filosofia da história, né? É a versão da história do iluminismo, que é como os iluministas interpretam a história. A história tem um sentido, ela tem um trilho, ela tem um caminho, né? Passado, presente e futuro. É uma linearidade, né? E ela está conectada, né? E nós estamos indo em sentido ao futuro. E o futuro tem que ser melhor que o presente e o passado, né? É o trem da história, ele está passando e nós devemos embarcar nesse trem e transformar a história. É isso que os iluministas entendiam enquanto história, certo? Para eles,
A história é um coletivo singular. Coletivo singular porque nós estamos falando da coletividade, do mundo, do universo, ou seja, de todas as pessoas, mas também tem o aspecto individual, né? É uma soma da coletividade e da pessoa, homem, indivíduo, tá? É o que eles chamam de história com H maiúsculo. Se refere a todas as pessoas e possui efeitos universais. Então a história não se refere mais a grupos ingleses, franceses, alemães, estadunidenses. Nós estamos falando da história com H maiúsculo que se refere ao mundo. É a história, tá? E como eu falei, se ela tem um sentido, ela tem um destino. Qual que é o destino? A busca do progresso, né? O cientificismo, o racionalismo, o domínio da natureza, a produção industrial, o ensino aos povos chamados primitivos, aos nativos americanos, asiáticos e africanos, nós temos a missão de ensiná-los, levar a civilização, levar nossa visão de mundo para essas pessoas, né? Tudo isso surge com o iluminismo, certo? Então o iluminismo é muito profundo, ele é muito forte, ele é muito impactante na sociedade ocidental. E se a história se refere a toda, ela é universal, a história, então há uma dilatação de terminologias, de termos linguísticos para englobar o maior número de sujeitos. Por isso que é criado os ismos nesse momento, né? Todos esses termos, como socialismo, nós estamos falando de um projeto que é para englobar o maior número de pessoas, certo? Todos os ismos são criados nesse momento. O comunismo, esses termos vão a filosofia da história e essas ideias iluministas vão influenciar ao longo do tempo a criação desses ismos. Por isso que surgem esses termos socialismo, comunismo e tantos outros ismos nesse momento, porque é uma ideia de você abarcar, englobar o maior número de pessoas nessa história global, nessa história universal, certo? Uma coisa importante, pessoal, e essas ideias que eu estou falando são baseadas no Koselleck, né, que é o historiador alemão, conhecido pelas pesquisas em história dos conceitos e, e na obra Futuro Passado, que é nessa referência aqui, que eu estou colocando em 2006, né, ele, ele vai dizer que ideias que eram privadas, né, ideias do espaço doméstico, elas vão ser transformadas em leis, né, sociais. Elas vão sair do âmbito privado e vão adentrar no espaço social. É isso que os iluministas vão fazer. Então as ideias, esses juízos morais, essa noção de comportamento, de regras e valores saem do âmbito doméstico e assumem um caráter de lei, que vão ser colocadas à prova na Revolução Francesa, né? Então há uma expansão do foro interior, privado, um sentimento privado, né, do que é certo, do que é errado, juízos morais que os cidadãos têm internamente vão ser colocados como uma lei da sociedade nesse momento, nesse novo pacto social. E interessante também pensar, pessoal, que os direitos humanos vão surgir nesse desenvolvimento da Revolução Francesa, nessas 5 declarações, nessa ideia da filosofia da história. Se eu estou falando que a história tem que atender a todo mundo, os direitos humanos também têm que atender a todo mundo. Eles têm que ser universais, por isso que eles tratam de todos os seres humanos em qualquer lugar do planeta, né? Mas eles não vão ser imunes a críticas no seu próprio desenvolvimento. Em 1789, no início do 19, ao longo do século 19, a Revolução Francesa e os próprios direitos humanos eles vão ser contestados por diversos pensadores com tendências mais progressistas, como com tendências conservadoras. E eles vão levar muitas críticas e muitas é,
Eles vão ser duramente criticados por Marx, por exemplo, falando que esses direitos, na verdade, eram, eram os direitos humanos e a própria declaração era um documento que, no fundo, escondia somente os interesses burgueses, né? É, ele não via como uma proposta que ajudasse a libertação da condição humana, né? Ele escondia, escamoteava os interesses burgueses por trás, né? E o próprio Edmund Burke, o conservador inglês, ele vai dizer que os direitos humanos são abstratos, são irrealizáveis, eles são muito subjetivos e eles não vão atender a. Eles não vão ser de fato colocados em prática, eles não vão conseguir frutificar, inclusive porque ele, enquanto inglês, ele está habituado a direitos, a certos direitos é, comuns na Inglaterra, que essa novidade não seria adotada na Inglaterra. Então ele vai tecer muitas críticas pelo lado conservador. O Marx, por outro lado, no seu extremo oposto, vai falar também que não confia nos direitos humanos, né? Na questão judaica, o 18 Brumário de Luz Bonaparte, ele vai falar que esse justnaturalismo, essa juridificação da sociedade, petrifica as lutas. Essa justiça, ela vai defender somente os interesses da burguesia, né? Não vai libertar o homem enquanto tal. E aqui, pessoal, numa segunda parte, eu queria mostrar e discutir, apresentar algumas possibilidades subjetivas, né, para pensar a expansão dos ideais dos direitos humanos na Revolução Francesa. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar o tema, nós vamos pegar os documentos oficiais, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês, ou vamos pegar a Constituição brasileira, ou vamos pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, vamos lê-las, interpretá-las e vamos ficar muito nos documentos oficiais. E aqui eu tenho algumas possibilidades de pensar subjetivamente os direitos humanos, que eles não partem somente da razão, do racionalismo iluminista na declaração. Eles também são construídos a partir da subjetividade, né? Das emoções, dos afetos. E essas foram possibilidades que eu desenvolvi ao longo da minha pesquisa de doutorado. Então, se agora a gente falou de todas essas influências, que são muito conhecidas, inclusive, do iluminismo na Revolução Francesa, de toda a, essa, essas ideias que influenciam a Revolução, aqui a gente vai pensar um pouco mais, especificar essas possibilidades subjetivas para pensar os direitos humanos. Eu gosto muito de uma historiadora estadunidense chamada Lynn Hunt, que em 2007 foi traduzido. Não é o ano original da publicação, a tradução brasileira vai ser alguns anos depois. Mas na Invenção dos Direitos Humanos, ela vai falar que os direitos humanos têm um paradoxo da autoevidência, porque eles partem de uma ideia de que de que todos os homens possuem direitos pelo simples fato de pertencerem ao gênero humano, ou seja, é uma coisa evidente. Pelo próprio, nascimento de um ser humano, ele já teria certos direitos inerentes, direitos naturais. Mas ela fala que é uma autoevidência, um paradoxo. Por que que os direitos humanos são autoevidentes? Então, por que que eles precisaram ser declarados em determinados momentos da história? Nos Estados Unidos, no século XVIII, ou na Revolução Francesa, ou no pós-guerra, com a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um paradoxo isso, né? Então, ela vai enfatizar uma abordagem subjetiva e psicológica, né?
porque é difícil determinar os direitos humanos. Eles são abstratos, você não pode pegar os direitos humanos. E eles dependem tanto das emoções quanto da razão para ser consolidado, né? Não é só o ideal racionalista, o ideal filosófico dos iluministas que vai fundar os direitos humanos. Não é só essa teoria que funda e consolida os direitos humanos. E uma eles têm uma ênfase e eles têm um desenvolvimento subjetivo das sociedades e das realidades aonde eles se desenvolvem, certo? Por exemplo, a Lynn Hunt ela vai falar que ao longo da modernidade as pessoas começaram a desenvolver sensibilidade para algumas situações, como as mortes públicas no período pré-revolucionário, né? Porque era muito comum no antigo regime bandidos ou criminosos, independente da hereges e independente dos crimes, era muito comum haverem espetáculos públicos dessas mortes, com a guilhotina, antes mesmo da guilhotina, enforcamentos, mortes aonde em locais públicos, em praças, muitas vezes, lugares que reunissem muitas pessoas, é, fosse presenciada a morte, né, de criminosos, né? Isso era muito comum. Só que com o tempo isso começou a gerar uma sensibilidade, as pessoas começaram a ter repúdio, nojo e ter um desprezo com essas mortes muito violentas. Não era, começou a se desenvolver a ideia de que não era necessário esses espetáculos para ver o sofrimento de uma outra pessoa, do outro. As pessoas começam a perceber, sentir nelas próprias essa violência, né? Então, há um desenvolvimento de sensibilidade, sensibilidade no sentido de desenvolvimento de afetos, como a empatia, um sentimento de alteridade, você se importar com o sofrimento do outro, você não querer presenciar e você não concordar com essa demonstração de brutalidade, né? E ela vai dizer que isso está associado também a um impulso literário e filosófico, né? Que construiu essa noção do outro, do sujeito igual e semelhante a mim, que está sofrendo e padece no cadafalso, que seria aquela estrutura onde, como uma espécie de um palco, né? Onde essa pessoa é humilhada publicamente, morta, né, publicamente. E eu falei do fato da guilhotina. A guilhotina vai ser adotada principalmente no período revolucionário e pós-revolucionário, né? Porque ela é uma morte mais, digamos, entre aspas, indolor, né? A pessoa não fica sofrendo, não são aqueles segundos ou aqueles minutos agoniantes que a pessoa está morrendo enforcada, sabe? Ela é uma morte mais instantânea, né? Mas mesmo assim, há esse desenvolvimento dessa sensibilidade, né? Você se importar com o outro. E é interessante que a Lynn Hunt vai comentar que muitos romances nesse momento, principalmente do Rousseau ou do Samuel Richardson, né, o escritor inglês, que mesmo lidos por uma pequena parcela da população que era alfabetizada nesse momento, eles vão disseminar essa noção e essas noções e esses valores de empatia, de compaixão, de você se importar com o outro, né? Você começa Essas ideias começam a ser disseminadas progressivamente, aos poucos, né? E essas ideias são muito caras ao iluminismo, às ideias filosóficas, né, do iluminismo. E esse processo, então, ajuda a construir o sujeito, né? E esse sujeito não é só razão, ele tem afeto, ele tem preocupação psicossocial, né? E então, você começa a se preocupar com o outro, independente se ele é um marginalizado, se ele é um bandido, um herege, né? Ele é um ser humano.
E se os direitos humanos ou os direitos naturais são para todos, todos têm direitos pelo simples fato de serem da espécie humana, essas pessoas também devem ser contempladas nos direitos humanos e a gente então tem um processo de sensibilidade para com eles, né? A gente se importa com o sofrimento dele, né? O sujeito, a construção desse sujeito na Revolução Francesa leva em consideração isso. E é muito interessante que esses romances que a gente comentou do Richardson, do Rousseau, eles que são uma espécie de novelas, né? As protagonistas são femininas, né? Então, como a Pamela, Clarissa do Richardson, Júlia ou a nova Heloísa do Rousseau, essas personagens, elas reverberam, né, entre um público ilustrado, é, um público rico, né, da Europa, porque esses romances contestam a moral daquela sociedade do antigo regime, né, que era conservadora, que defendia com unhas e dentes aqueles valores do antigo regime, né. E agora esses romances estão defendendo novos sentimentos, novas sensibilidades, estão defendendo novos afetos, né? E novas visões de mundo, né? E essas ideias vão sendo disseminadas aos poucos na, na sociedade francesa, inglesa e europeia, certo? E é interessante que quando a gente fala isso, são ideias do Koselleck, que as ideias saem de um domínio privado e adentram no espaço público, isso acontece de fato nessas obras femininas, porque as protagonistas elas influenciam o imaginário social, porque elas revelam os seus romances, a sua intimidade, as suas aventuras amorosas, ou seja, elas revelam o seu espaço doméstico para o público, para os leitores. Então, isso são ideias morais que saem do espaço privado e adentram o espaço público e se tornam leis morais para essa nova sociedade, né? E também no aspecto subjetivo dos direitos humanos eu considero muito pertinente as ideias de um filósofo e jurista grego chamado Duziná, que num livro traduzido como O Fim dos Direitos Humanos, ele vai falar que a Revolução Francesa uniu por um breve momento duas tradições, que é a forma jurídica, o justnaturalismo, ou seja, o direito, e a filosofia política, que nada mais é do que pensar o homem, né? Então, é essa união dessas duas tradições, o direito mais o homem, que conforma o tal do sujeito de direitos e vai consolidar o Estado de Direito, tá? Ou seja, a Carta de Direito, a lei, a carta, ou seja, o documento, a declaração dos direitos do homem, do cidadão, era a lei, né? A constitucionalização, né? Enquanto os escritos filosóficos de Locke, Hobbes, Rousseau, Voltaire representam a filosofia política que vai pensar o indivíduo, né, nos destinos sociais e políticos. Então ele vai falar que teve essa união, né? Ou seja, o racionalismo do direito, né, porque é conformado de uma forma oficial, jurídica, mas tem o extrato subjetivo da filosofia política, né? Esse direito mais homem, a criação desse sujeito de direito, então ele é repleto de subjetividades, de afetos, emoções envolvidas, tá? Por quê? Para ele, o motor dos direitos humanos é o desejo, ou o que ele chama de legislação do desejo. Porque ele vai dizer que é a intenção subjetiva que impulsiona e determina os direitos humanos. Não é só a razão. Ah, os direitos humanos devem ser defendidos porque todas as pessoas, independente do lugar onde moram, independente da classe social, da religião, todas têm direitos e garantias de liberdade. Não.
essa ideia, essa razão, antes da razão vem o desejo, é a vontade de você transformar a tua realidade. Então é o desejo, é um sentimento. E se é um sentimento, é uma intenção subjetiva que determina os direitos humanos, antes de tudo, certo? Então ele vai dizer que a manifestação dos direitos humanos sempre dependeu de intenção, desejo, vontade, pois eles formam um sistema abstrato de valor. Por quê? Os direitos humanos, pessoal, eles não têm elos físicos. Ele é simplesmente baseado na biologia. Ou seja, eu, por ser um ser humano, sou igual a outro, e nós, por sermos seres humanos, essa espécie do gênero humano, temos direitos, liberdades e um conjunto de garantias, só pelo simples fato de sermos humanos. Não tem um elo físico, material, concreto que una essas pessoas, a não ser a biologia. Ou seja, na vida e na história da sociedade ocidental, ah, outras tradições vão determinar esses elos físicos, materiais e concretos. Os direitos humanos não têm esses elos físicos, materiais e concretos na história. É só a biologia, né? Então, isso é interessante, que os direitos humanos, então, eles vão ser muito frágeis, né? E até hoje geram muitas contradições e muitos grupos podem usar os direitos humanos de diversas maneiras, porque os direitos humanos não têm elos físicos, materiais, concretos na história e na vida das sociedades ocidentais, né? É uma frágil, são frágeis vínculos filosóficos que tentam criar a partir da biologia esse elo, né? Então é só o desejo, é só a vontade, né, que determina os direitos humanos, além da razão. Ou seja, o aspecto racional dos direitos humanos é muito frágil. Ele simplesmente é baseado na biologia, né? Mas a biologia não garante que grupos reconheçam os direitos humanos. Não é o fato de nós sermos brasileiros, ou os chineses, ou os russos defender os direitos humanos simplesmente por nós termos uma biologia idêntica. Não, precisamos ter outros elos para garantir a nossa a manutenção e a defesa dos direitos humanos. Entende? Então, os direitos humanos, eles de forma racional, eles são muito frágeis. Eles dependem do subjetivo, da vontade, do desejo, né? Isso é interessante pensar. As pessoas e as comunidades nacionais não se reconhecem em termos de valores culturais e identitários nas ideias retóricas vagas e imprecisas, baseadas unicamente no pressuposto biológico, como a dos direitos humanos. Ou seja, as pessoas, as comunidades e as nações não se reconhecem em termos de valores culturais identitários aos direitos humanos, né? Nós temos concepções religiosas que têm um vínculo mais forte. O cristianismo possui esses elos, esses vínculos, né? Os direitos humanos não. Os direitos humanos são baseados aonde? Só na biologia. Eu sou igual a você, então eu preciso defender que você tenha direitos como você tem que defender que eu tenha direitos. Isso é muito frágil. E por isso que os direitos humanos até hoje nunca vingaram da maneira mais adequada como eles se propuseram, porque eles são frágeis, né? Esse pressuposto biológico não garante que as pessoas de fato defendam, né? Por isso que teve o Holocausto. Os direitos humanos já eram conhecidos na Segunda Guerra Mundial. E por que mesmo assim os direitos humanos não garantiram a vida de 6 milhões de judeus? A gente vai trazer isso no próximo vídeo. Mas então os direitos humanos são muito frágeis e eles dependem do subjetivo, da vontade, né? E, por exemplo, o Pierre Manin, que é um intelectual francês, ele vai dizer que tradições do passado, como as tradições cristãs, como eu falei, ou as tradições greco-romanas, eles tinham uma ideia de direito natural, né? Mas o direito natural deles tinha vínculos mais consistentes aonde as pessoas dessas comunidades cristãs ou greco-romanas respeitavam e defendiam. Tinham elos que faziam com que as pessoas defendessem o direito natural nessas sociedades.
mas os direitos humanos não possuem, porque nessa simplória universalidade que eles determinam, nessa tentativa de universalidade, o russo, o chinês, o australiano não se reconhece no brasileiro, no estadunidense, no canadense. Então, por isso que os direitos humanos são frágeis, né? Essas antigas tradições greco-romanas, cristãs, elas compreendiam então o direito natural enquanto um fundamento, dependendo cada comunidade, como um fundamento de justiça, de busca legítima e justa nas resoluções humanas, ou ainda de introspecção, revelação e contemplação. Vamos pensar no caso cristão, que é muito conhecido e mais fácil de identificar. Quando os cristãos defendem é, ideia de que o homem é um ser à imagem e semelhança de Deus, todos os seus pressupostos religiosos fazem com que as pessoas se reconheçam enquanto cristãos, independente do lugar onde habitem, né? Tem um pressuposto que vincula mais as pessoas no cristianismo do que nos direitos humanos, né? Então, essas ideias cristãs ou greco-romanas, é, desde a antiguidade, elas tinham vínculos mais materiais entre as comunidades do que os direitos humanos vão determinar a partir da Revolução Francesa, né? Eles são mais, eles se conectam mais às pessoas do que os direitos humanos, certo? Isso é interessante, pessoal, porque como que você defende os direitos humanos? Qual é o vínculo material dos direitos humanos? Não existe esse vínculo material, né? É um pressuposto biológico, unicamente. Então, o que a declaração pode fazer é enunciar, proclamar os direitos humanos através da linguagem. Ou seja, é somente a linguagem que legitima os direitos humanos. Ele não tem um vínculo material. Ele é abstrato, ele é impalpável, não tem como você pegar, tocar os direitos humanos. Então, por isso que as revoluções burguesas declaram os direitos humanos. É um ideal, né? É uma ideia, um conjunto de ideias que são abstratas, impalpáveis, né? Ou seja, os direitos humanos só se legitimam através da linguagem, pela sua própria enunciação. Ou seja, os direitos humanos só se legitimam pela linguagem, pelo seu enunciamento, né? Ou seja, só por você falar. Por isso que você faz um documento declarando, né? E por isso que a Lynn Hunt vai falar que eles são existe um paradoxo da autoevidência, porque eles falam que esses direitos são evidentes. Mas como são evidentes? Evidentes para quem? Não tem nada que garanta essa evidência. E se ele é tão evidente, por que ele só vai ser proclamado na Revolução Francesa, na independência estadunidense ou na criação da ONU com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Se ele é tão evidente, por que ele só vai ser declarado nesses momentos específicos, certo? Ou seja, os direitos humanos eles não mantêm vínculos materiais e simbólicos mais duradouros com os grupos sociais. Como que isso vai fazer com que um brasileiro ou um sul-africano defenda os direitos humanos? Não tem um vínculo material que faça com que eles se defendam, né? Então ele é muito impalpável, ele é abstrato. Ele não tem uma conexão que mobilize os grupos a defendê-los, né? Ah, então ele é muito frágil. E não é em vão que é, os direitos humanos sofrem todos os percalços que sofrem até hoje, né? É muito interessante essa discussão, ela é muito produtiva, né? E aqui a gente pode ver uma outra abordagem, né? Para além dos documentos oficiais. A gente sabe que os direitos humanos é, estão na nossa Constituição, são muito defendidos por grupos sociais, né? Principalmente hoje em dia no Brasil,
grupos marginalizados ou minorias identitárias, étnicas defendem os direitos humanos. Só que como que isso vai fazer com que um grupo conservador defenda os direitos humanos? Como que ele vai se reconhecer nos direitos humanos se aquilo não faz sentido para ele? Como o cristianismo faz? Uma minoria étnica que defenda o cristianismo, por exemplo, ela quanto um grupo conservador vão se reconhecer no cristianismo por essa mensagem cristã que tem, digamos, uma eficácia para mobilizar os grupos, né? Então isso une mais as pessoas do que os direitos humanos, né? Então, essa fragilidade material e prática da noção de direitos humanos constitui uma rachadura na sua estrutura básica, uma falha de origem, que desde meados do século XVIII, a partir da Declaração da Independência dos Estados Unidos e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, abriu possibilidades de diferentes críticas, abordagens, apropriações das suas ideias. Não é em vão, pessoal, que a gente vai ver que diferentes grupos podem usar os direitos humanos ao seu bel prazer, de acordo com as suas ideias, né? Eles são apropriados de diferentes maneiras, né? Porque eles têm essa falha de origem, que é essa fragilidade abstrata, né? Ele não tem um reconhecimento material palpável. É só uma ideia biológica, né? Que defende que todos os seres humanos são iguais por serem seres humanos, mas não tem uma coesão que faça com que grupos em diferentes partes do planeta se reconheçam nesses direitos humanos. Eles se reconhecem pela religião, pela etnia, por outros pressupostos mais evidentes e que atendam mais às suas demandas do que os direitos humanos, né? Então esse ideal iluminista ele tem uma rachadura na sua ideia fundadora, né, que possibilita que no século XXI ele seja criticado e adotado de diferentes maneiras, digamos assim. Por exemplo, estamos falando de direitos humanos e tem essa ideia de que todos os seres humanos têm direitos à vida. Por exemplo, o primeiro direito humano em qualquer declaração é o direito à vida. E os Estados Unidos, muitos estados, têm a pena de morte decretada e legitimada. Ou seja, o primeiro direito humano que os Estados Unidos referendou enquanto Estado na Declaração Universal ou lá na Declaração de Independência, o direito à vida, um ideal defendido por Locke, né? Os Estados Unidos segue na prática? Não, porque muitos estados validam a pena de morte, né? Ou depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, os Estados Unidos defendem a declaração, ele é o principal signatário, é a Eleanor Roosevelt, mulher do ex-presidente Roosevelt, que é, digamos, a mãe da Declaração Universal. E os Estados Unidos têm um problema sério dos direitos civis com os negros, a perseguição, ou todo o racismo institucionalizado nos Estados Unidos. Entende? Então, a teoria e a prática dos direitos humanos ela é muito frágil, né? Ela é muito carente. Por isso que a gente discutia no primeiro encontro que os direitos fundamentais, que é os direitos de cidadão, são mais efetivos que os direitos humanos. Por quê? Porque o direito de cidadão ele tem o pressuposto da vinculação ao Estado-nação. É a tua vinculação a um Estado que considera, que valida direitos e te garante esses direitos. Os direitos humanos universais, eles ficam soltos aqui. E você não tem garantia nenhuma de que eles serão respeitados. E como muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles não são respeitados, né? Então, é interessante pensar
todo esse desenvolvimento dos direitos humanos, certo? Ao longo do século XVIII, XIX, XX. Por isso que Marx criticava e o Edmund Burke criticava, porque eles são abstratos, eles são impalpáveis, você não tem efetividade nos direitos humanos. Não tem um vínculo maior que conceda a defesa e a garantia desses direitos. É só um pressuposto biológico. Eu sou igual a você, você é igual ao outro, e isso faz com que tenhamos direitos. Tá, mas como que isso vai fazer com que essas pessoas respeitem esses direitos? Qual é a garantia? Como você une essas pessoas? O simples fato biológico não garante que eu respeite o direito humano do próximo e o próximo respeite do próximo e assim por diante. A religião e as tradições romanas e gregas dos séculos da antiguidade tinham pressupostos mais fortes. As pessoas se vinculavam e se reconheciam nas ideias religiosas cristãs ou nas tradições gregas, né, do direito natural. Ou seja, o direito natural nessas antigas sociedades ele era efetivo, né? Na sociedade contemporânea, os direitos humanos não têm esse poder de atração, de respeito, certo? Então, pessoal, a, os direitos humanos são envolvidos por uma subjetividade, né? Então, com a derrubada do antigo regime e como o Duziná vai falar da união dessas duas tradições, do direito pelo justnaturalismo, desse novo direito natural, unido à filosofia política, né, baseada nos afetos, no desejo, né, é criada uma nova personalidade jurídica do homem. Ele é uma extensão do eu individual. Ela é uma forma teatralizada dos processos institucionais. Quem é essa nova personalidade jurídica do eu? O sujeito de direitos. Ou seja, o sujeito de direitos é uma extensão do eu indivíduo, né? E ele vai me representar nessa constitucionalização da sociedade, nesse processo jurídico que conforma a contemporaneidade, certo? A criação do Estado de Direito é a criação de um Estado com base em uma Constituição. E nessa Constituição, quem me protege é a minha extensão, é o sujeito de direitos. Na Constituição vai estar determinado que eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, né? Só que assim, pessoal, na Revolução Francesa, a gente vai perceber que o Estado ele vai ser o principal beneficiário desse documento revolucionário, dessa carta declaratória de direitos. Por quê? Para o Duzinai e para Hannah Arendt, que a gente vai enfatizar mais no terceiro vídeo, o homem moderno se legitima enquanto cidadão e não enquanto homem somente, enquanto homem de direitos ou ser humano que tem direitos humanos. O homem ele vai se legitimar enquanto cidadão e ele adquire a sua humanidade com a cidadania. Portanto, são os vínculos políticos e jurídicos convencionais que conferem direito aos homens. Para o Duziná e para Hannah Arendt, na verdade, o Duziná se baseia nas ideias da Hannah Arendt, sobretudo expostas na origens do totalitarismo, que para ela, tratando dos judeus, o homem só vai ter os seus direitos protegidos se ele estiver vinculado a um Estado-nação. Aí eu tenho como exigir os meus direitos. Enquanto homem detentor de direitos humanos, eu não tenho como exigir esses direitos humanos. Esses direitos humanos são abstratos. Eles não me garantem a minha vida e outros direitos. Então é o vínculo político e jurídico, ou seja, são os direitos fundamentais que estão numa Constituição que me garantem a cidadania, né? Que vão me conceder e defender os meus direitos.
Dando um exemplo, é o fato de sermos brasileiros que garante alguns direitos, mesmo que muitas vezes inefetivos, né? São esses direitos fundamentais e é a cidadania que nos garante alguns direitos. Não é o fato de sermos seres humanos, detentor de direitos humanos, que nos garante esses direitos. É o vínculo ao Estado brasileiro que nos garante direitos. É o fato de podermos irmos à justiça brasileira e requerer esses direitos, né? Ou seja, é a vinculação a um Estado que possibilita que tenhamos nossos direitos respeitados. E é isso que aconteceu com os judeus no Holocausto. Eles não tinham a quem requerer a defesa dos seus direitos, porque eles não tinham a cidadania, muitas vezes. Então, todo mundo ficou apático vendo a morte deles. Né? É isso. Né? Então, é o fato de sermos brasileiros que nos garante a exigência dos nossos direitos, e não o fato de sermos seres humanos. Porque o fato de ser seres humanos é impalpável, é abstrato, é impraticável, irrealizável. Né? Isso não garante que tenhamos nossos direitos defendidos. É o fato de pertencermos a um país, a um Estado-nação, que vai possibilitar essa defesa. Então, pessoal, por hoje seria essa a discussão. Né? Eu agradeço a atenção de todos e todas. Finalizamos esse nosso segundo encontro, falando da Revolução Francesa, de como os direitos humanos surgem nesse desenvolvimento revolucionário e das possibilidades subjetivas de se pensar os direitos humanos, é, que são os afetos que mobilizam o seu desenvolvimento e não somente o racionalismo iluminista. Né? O racionalismo ele é baseado em desejos, no aspecto subjetivo, né? E como eles são frágeis, né? Eles só se legitimam pela linguagem, porque o pressuposto biológico não garante a defesa e não garante a defesa e a execução desses direitos humanos. Certo, pessoal? Agradeço a atenção e finalizaremos o nosso mini curso na próxima aula falando dos direitos humanos no século XX, sobretudo a partir da criação da ONU em 1945, a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48 e como esses direitos humanos aparecem no Brasil, né? No período da ditadura militar e nos tempos mais presentes possíveis, tá? Até mais, por hoje seria isso.